você tocou num ponto que é fundamental, viu, delegado Palumbo? Até vou questionar o Luiz Felipe Dávila, porque o Tribunal Superior Eleitoral anunciou que enviaria servidores públicos, ou seja, nossos observadores, para acompanharem o processo eleitoral de lá. Então, Dávila, é importante a gente fazer essa reflexão. Maduro poderia arrastar o Brasil para legitimar o resultado que der. Fraudado ou não, olha, o Brasil participou, acompanhou, vistoriou e está tudo certo. Ou seja, nós seríamos praticamente cúmplices de um golpe e de um processo eleitoral completamente distorcido. É importante lembrar a nossa audiência, a gente não vai entrar em detalhes, mas o Maduro também criticou o processo eleitoral brasileiro. A gente não vai entrar nisso, urnas eletrônicas, não. Mas é importante dizer que ele, sim, também se meteu em um assunto interno, um assunto aqui do Brasil. Ou seja, Dávila, Maduro não deu uma belíssima oportunidade para o TSE cancelar a ida dos observadores para lá? Deu, sim. Deu, aliás, uma saída de bandeja para o Brasil cair fora dessa roubada. Mas aqui nós precisamos lembrar a nossa audiência de 2 pontos. Primeiro, que o TSE não queria enviar técnicos para a eleição da Venezuela. Foi pressão do governo que fez o TSE atuar. Portanto, ao dizer que o processo eleitoral brasileiro é fraudulento, imagina só, um ditador dizendo que o processo eleitoral brasileiro é fraudulento, é uma piada. Seria uma ótima saída diplomática para suspender a ação do TSE em mandar representantes para a Venezuela. Vamos ver se o governo aproveita isso. Eu duvido, porque essa afinidade ideológica sempre é mais forte do que o interesse de Estado. Mas o ponto mais importante aqui, o que o Brasil deveria estar fazendo nesse momento não é mandando pessoas para averiguar a legalidade de uma eleição que a gente sabe que é fraudulenta. O que deveria estar fazendo é a diplomacia trabalhar com os outros parceiros do Mercosul para ter uma declaração conjunta de todos os países após a eleição condenando a fraude, porque é isso que é. E aí não expõe nenhum país, não vai expor o Brasil, não expõe ninguém. Todos os países do Mercosul conjuntamente fazem uma declaração criticando o que é uma eleição totalmente fraudulenta, porque não tem nenhuma credibilidade que teremos eleições limpas e livres na Venezuela. Então, isso é o que deveria ser a saída diplomática para os membros do Mercosul, não ter que expor um país, porque o Brasil sozinho não vai falar. Então, assim, mas junta todo mundo, faz uma declaração coletiva, todos são signatários, e isso é uma forma para colocar um ponto final a um regime que não tem mais legitimidade, a um regime que transformou o país numa pobreza absoluta e como bem disse o Palumbo, um país que se tornou um narco-estado. Você, Beraldo, queria que comentasse a possibilidade das Forças Armadas da Venezuela se descolarem de Nicolás Maduro após essa manifestação do chefe das Forças Armadas, dizendo que todas as forças irão respeitar o resultado das eleições e, além disso, se o TSE deveria cancelar a ida dos observadores brasileiros para lá. Bom, primeiro eu queria destacar aqui o otimismo do nosso estimado Dávila com o papel do Mercosul, porque, de fato, Dávila tem toda a razão. O Mercosul deveria ter um papel preponderante, né? O órgão, né, institucionalmente está ali gabaritado para se manifestar e justamente, né, um instrumento diplomático, digamos assim, para evitar essas manifestações isoladas e aumentar a pressão. Afinal de contas, é um organismo que representa vários países. Só que, Dávila, a gente sempre tem que se lembrar de que o Mercosul é esse órgão, essa entidade que há pouquíssimo tempo estava reunido para estender tapete vermelho para o presidente da Bolívia, que fez aquele papelão, aquela tentativa de golpe, parece que contra ele, que era combinada por ele mesmo. É um negócio horroroso. Ele não explicou nada para ninguém. E aí, pouco tempo depois, já estava ele lá sendo festejado no encontro do Mercosul, que Javier Milei fez muito bem de não ir, inclusive. Registre-se aqui. Agora, olhando lá para o dia da eleição, Caniato, o que a gente pode esperar? Primeiro, há um clima de coação no ar. O Nicolás Maduro sabe que ele tem muito a perder, porque ele tem a coisa mais preciosa a perder, que é a liberdade. E se perder a liberdade, perderá a vida,
porque ele certamente poderá levar muita gente presa com ele. Pessoas que, livres e armadas, não irão querer o risco de ter o mesmo destino que ele. A situação é de absoluta tensão na Venezuela. Talvez a oposição nunca tenha estado tão perto de conseguir nas urnas um resultado favorável. Agora, isso acontecerá depende de muita coisa. Depende dessa coação, que certamente será grande, diante dos eleitores, a pressão que haverá em cima dos eleitores. Depende do sistema de apuração de votos, se será feito de uma forma transparente, tranquila, sem nenhuma influência ali de pessoas do governo. E aí terá o papel das Forças Armadas, sim. Porque as Forças Armadas, elas não são órgãos na Venezuela independentes. Elas estão ali participando dessa festa bilionária de Maduro há muitos anos. Se agora lavarem as mãos para Maduro, é porque houve briga na quadrilha. As Forças Armadas venezuelanas não estão em posição para se colocarem como bastiões ali da legalidade. Não é isso, não. Então a gente tem que acompanhar de muito perto cada momento do desenrolar dessa história. Pois é, você, delegado Palumbo, ministro de Nicolás Maduro, dizendo que as Forças Armadas respeitarão o resultado do pleito na Venezuela. Uma sinalização importante. Dá para a gente confiar numa afirmação de um ministro de Nicolás Maduro? Não, é claro que não. É como confiar que a raposa não vai comer os ovos do galinheiro. Isso é completamente absurdo, né? É lógico que vai ter fraude. E o Brasil perdeu uma excelente oportunidade de, já que vocês checaram, vocês estão colocando em xeque nosso sistema eleitoral, não vamos participar de absolutamente nada. E como bem disse o Dávila, sai desse BO, dessa encrenca que se enfiou a troco de nada. Não vai ganhar absolutamente nada. Aliás, vai ganhar sim, vai ganhar mais crítica do povo brasileiro que está vendo um governo muito complacente com um ditador narcotraficante que deveria estar atrás das grades, preso, mas ele não vai entregar fácil. Ele não vai entregar fácil porque o Beraldo já falou, já cantou a bola, como a gente costuma dizer. Se ele perder, ele vai para a cadeia. E ele está com mandado de prisão internacional. Então, para onde ele vai? Só espero que não seja acolhido pelo nosso governo. Pois é, quer complementar, Dávila? Não, só um ponto importante do Beraldo. Viu, Beraldo, eu acho que a única coisa hoje que une o Mercosul é o temor de que Maduro pode botar fogo na América do Sul. É a única coisa que une. Isso vai unir do Milei ao Lula, do Lula ao Paraguai, o Paraguai ao Uruguai. Se tem uma coisa que está todo mundo hoje muito preocupado, é com a consequência de Maduro permanecer no poder. Imagina se ele começar a guerra no Essequibo. Então, Colômbia recebeu mais de 3 milhões de refugiados. Então até os associados do Mercosul, Chile, está todo mundo preocupado com Maduro. Então, se tem um único ponto capaz de unir o Mercosul, seria justamente uma declaração coletiva dos membros efetivos e dos membros associados contra Maduro, porque é um momento em que todo mundo pode se colocar em torno de uma declaração sem ter que se expor e que seria unânime. Então, ao meu ver, isso deveria ser o papel da diplomacia. O problema, né, que a gente sabe, né, Beraldo, é que a política atrapalha muito fazer com que a diplomacia chegue a esse mínimo denominador comum. Hoje no Mercosul Maduro é preocupação para todos os países. Vai lá, Beraldo. Mas só uma questão, Dávila. Vamos supor que o Mercosul adote essa posição e tal, se torne esse órgão diplomático a pressionar a Venezuela, e Nicolás Maduro dá de ombros a essa pressão, porque ele já deu de ombros para tantos aliados fracos, né? Talvez ele não dê de ombros para o Irã, para a Rússia, para outros aliados bastante mais fortes e incisivos do que nós. Mas você acha que haveria possibilidade de algum tipo de consequência concreta? Quer dizer, o que muda a vida de um Maduro reeleito, mesmo que de forma fraudulenta, o que muda a vida dele com essa relação estremecida com seus parceiros aqui dos países da América do Sul? Um questionamento, né? Ótima pergunta. A diplomacia, né, Beraldo, é um transatlântico, são pequenos gestos que vai mudando a direção do barco, né? Então, na hora que sai uma declaração do Mercosul assim,
significa já a distância do Mercosul perante a Maduro. Vamos ver como Maduro vai se comportar nesses 6 meses de transição, início de mandato ou continuidade do mandato. E isso mostra que pode ter sim um bloco que se torne independente ou mesmo hostil, dependendo do que Maduro fizer em relação, pelo menos, a esse equívoco, etc. Então, o que é importante é a sinalização que acabou o endosso ao ditador. Esse distanciamento é um primeiro sinal importante para a diplomacia começar a mostrar que está mudando os rumos e os ventos da América do Sul em relação a Maduro. Pois é, eu vou trazer inclusive uma declaração, viu, delegado Palumbo, que a nossa produção está monitorando inclusive os veículos de comunicação na Venezuela, e o chefe das Forças Armadas disse que as instituições na Venezuela serão sim respeitadas. Eu vou abrir aspas para a fala de Padrino Lopes. Estão tentando atribuir o papel de árbitro para as Forças Armadas diante das eleições. Ele disse: o que nós vamos fazer? Vamos esperar a decisão do povo, transmitida por meio do Conselho Nacional Eleitoral. Pronto, ponto final. Quem ganhou, que comece seu projeto de governo, e quem perdeu, que vá embora, vá descansar. Isso é tudo, garantiu Padrino Lopes, chefe das Forças Armadas. Enfim, ainda que a gente possa questionar, né, delegado Palumbo, é uma declaração feita para a imprensa, em cadeia nacional, para toda a Venezuela, e certamente isso tem repercussões. Eu acho que, de certa maneira, Nicolás Maduro está um pouco temeroso com essa marola, não? Ele está com medo, né? Evidentemente, ele está com bastante medo de perder e parar na cadeia. Mas as Forças Armadas da Venezuela são tão corruptas quanto o próprio ditador. Tem o grupo Los Sóis, que também é acusado de envio de drogas para todo o Brasil, Estados Unidos, Europa. Então, não dá para confiar nas Forças Armadas. O que o Maduro vai fazer é o que ele já está fazendo. Fechou as fronteiras para que venezuelanos não entrem para votar, não deixa a sua opositora chegar até onde ela tem que chegar. Ele vai usar desse subterfúgio, né, criminoso para ganhar as eleições. E ele vai colocar alguém lá nas urnas. Quem você vai votar aí? Está votando em quem? Deixa eu ver quem está votando aí. Ele vai colocar isso, ou alguém tem dúvida disso? Pois é, a audiência rotativa da Jovem Pan News, a gente tem tratado de muitas questões importantes sobre as eleições na Venezuela há alguns dias. O Luiz Felipe Dávila fez uma reflexão muito importante sobre a necessidade de oferecerem uma saída honrosa ou uma saída menos humilhante para Nicolás Maduro. Dávila, queria que você reforçasse esses pontos para a nossa audiência. Ele deveria o quê? Solicitar refúgio? Alguém concederia a ele ou a outras lideranças da Venezuela asilo? Enfim, quais são as possibilidades para ele não ser detido, por exemplo, nos Estados Unidos ou quando embarcasse em um voo internacional? Bom, a primeira coisa que deveria estar acontecendo é uma conversa entre a turma do Maduro e o Edmundo, que é o candidato da oposição, para ver se chega ao mínimo denominador comum. Olha, se vencer as eleições, vai ter um momento de transição, você pode buscar asilo em outro país e não será perseguido, não será preso. Tem toda uma negociação que precisa ser feita para dar essa tranquilidade. Uma outra coisa que poderia ser como saída honrosa é o próprio Edmundo, candidato à oposição, dizer que Maduro pode continuar na Venezuela. Uma graça presidencial. Um indulto e, enfim, isso pode ser uma outra saída. É bem mais custosa politicamente, né? Não, vale a pena lembrar até aqui um caso dos Estados Unidos, o Beraldo lembra muito bem, quando Gerald Ford dá o indulto ao Nixon, né? E foi ali que começou o fim do governo do próprio, nem tinha começado o Ford assumir a presidência. O custo desse indulto presidencial foi gigantesco para perdoar Nixon, que havia se envolvido com o Watergate. Então, assim, tem um custo, mas no momento em que a Venezuela está, é difícil, porque se não for para Nicarágua ou Cuba, eu não consigo imaginar outro país que vai dar algum tipo de asilo pro Maduro e para essa turma toda dos narcotraficantes, porque tem um custo político grande para um país, né? Dar asilo a uma pessoa que é procurada internacionalmente por crime, por tráfico de drogas. Então, assim, talvez uma solução caseira seja algo mais viável, né? E o Edmundo é um diplomata, é uma pessoa que, enfim, serve como um tecnocrata na política, né? Mas eu acho que essa é a negociação mais importante que deve estar sendo feita por interlocutores dos dois lados.
antes da eleição de domingo, porque isso pode ser determinante na eleição. Pode ser que, se Maduro se senta acuado, é isso aí, pode ter guerra civil, a eleição nunca, o resultado será reconhecido se a oposição vencer, e aí nós vamos ter um período muito complicado, de muita tensão no país. Pois é, quer fechar você, Beraldo? Pensando já em uma eventual derrota de Nicolás Maduro, imaginemos que o processo eleitoral seja respeitado e haja ali um grande acordo para tentar livrar Nicolás Maduro da prisão, da detenção. Quais seriam os caminhos possíveis? A gente precisa lembrar que Nicolás Maduro é procurado nos Estados Unidos por tráfico internacional de drogas. Então, não faz sentido o Maduro, por exemplo, sair da Venezuela num acordo local, doméstico, e se exilar num país aqui, qualquer, o Brasil, ou Colômbia, ou enfim, seja lá onde for, porque isso vai azedar a relação entre este país, que é acolher Nicolás Maduro, e os Estados Unidos. Então, o que me parece, numa medida extrema dessa, o que me parece que vai ser mais provável é ele buscar asilo em um dos seus parceiros que sejam mais fortes e mais anti-americanos. Eventualmente, o Irã mudou de presidente agora, está com um presidente mais moderado, mas ele pode buscar algum outro país, eventualmente até a Rússia. E conseguirá fazer esse acordo sem o poder, sem o apoio do novo presidente? Porque tudo que está em jogo são interesses de países, interesses de pessoas. E quando uma figura como Nicolás Maduro perde o poder, fica muito difícil. Imagine que ele, sem brincadeira, a gente ouve isso aqui de pessoas que conhecem um pouco a dinâmica das coisas, o patrimônio de Nicolás Maduro é multibilionário. Mas como é que ele vai mexer esse dinheiro agora sem o poder, sem essa autonomia do poder? Aonde que ele está escondendo esse dinheiro? Então, assim, os aproveitadores depois, eles vão aparecer para também dificultar a vida de Nicolás Maduro acessar seu patrimônio. Enfim, vai ser uma situação muito, muito complicada para ele, Caniato.